Voltamos à nossa correção de exercícios de processo civil do ENAM. Agora nós vamos para a reaplicação da prova, que aconteceu em maio de 2024, tá? E nós estamos ainda falando sobre competência. Vamos lá. Questão 40. Joana, residente em Ponta Grossa, estado do Paraná, sagrou-se vencedora em ação de alimentos movida em face de Regis, seu genitor. A sentença julgou procedente o pedido, condenando Regis a pagar equivalente 20% dos seus rendimentos líquidos mensais em favor de Joana. A demanda tramitou na primeira vara da comarca de Ponta Grossa, vara de família. Depois do trânsito em julgado, Joana distribuiu o cumprimento de sentença na comarca de Rolândia, também no estado do Paraná, atual domicílio de Regis, Sumbli é isso aí, requerendo desconto em folha dos valores vencidos e vincendos, no patamar de 60% dos ganhos líquidos do executado. Ao realizar o juízo de admissibilidade na petição inicial, caberá ao juiz. Nesse caso, o que você faria? Declinar a competência em favor da primeira vara de família da comarca de Ponta Grossa, que detém a competência absoluta para processar o cumprimento da sentença com exclusão de qualquer outra. Gente, aqui a FGV, ela quis usar aqui a regra do 516, né? Cadê? A regra do 516. Porém, a questão, quando a gente fala sobre questão de alimentos, nós sabemos que essa é usada a exceção lá do parágrafo único. Fala o seguinte: nos incisos 2 e 3, o exequente pode optar pelo juízo atual do domicílio do executado, ou o local onde se encontrar os bens, ou ainda onde se deve executar a obrigação de fazer ou de não fazer. Tá bom? Então, não é essa a alternativa A. Vamos para a alternativa B. Determinar a intimação de Regis na pessoa de seu advogado para pagar o débito no prazo de 5 dias. Gente, quando a gente lembrar do prazo de 5 dias, vamos puxar aqui na memória que o único prazo que tem 5 dias no CPC é o prazo de embargo de declaração, tá? Quando a gente pensar em obrigação de pagar, nós vamos pensar em 15 dias ou nós vamos pensar em 3 dias. Então, já vamos riscar essa alternativa B aqui por conta desses 5 dias, tá? Vamos continuar. Provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazer sob pena de prisão civil, cuja duração será até de 6 meses. Não, na lei fala que é até 3 meses, tá bom? Alternativa C, intimar Regis para tomar ciência dos termos do cumprimento de sentença e, não havendo pagamento voluntário do débito, poderá deferir parcialmente o pedido de Joana, porém limitando o desconto de 50% dos ganhos líquidos de Regis. Aí você fala, sabe, deixa eu entender aqui. O juiz determinou a sentença de 20%, ela pediu um cumprimento de sentença de 60%, e aqui você está me falando que o juiz pode limitar até 50% dos ganhos líquidos de Regis. Essa é a alternativa correta. E quem é que vai dar essa resposta para a gente? É o artigo 529, parágrafo 3º, que fala o seguinte: sem prejuízo de alimentos vencidos, sem prejuízo dos alimentos vincendos, o débito pode ser descontado de forma parcelada, contando as parcelas vencidas e vincendas que não ultrapassem 50% dos rendimentos líquidos do executado, tá? Então, existe sim essa possibilidade do juiz limitar esse desconto de até 50% quando existir, tá? Existir os dois tipos de parcelas, as vencidas e as vincendas. Alternativa D, indeferir a petição inicial, pois a comarca de Rolândia é incompetente para o cumprimento de sentença, a qual a competência absoluta da primeira vara de família da comarca de Ponta Grossa. Não, aqui, né, ele está tentando te induzir que o foro competente seria o foro da criança, seria o foro aqui do alimentante, mas não, aqui nós vamos usar o artigo 528, parágrafo 9º. O exequente pode promover o cumprimento de sentença que condena o pagamento de alimentos no juízo de seu domicílio.
Alternativa E, determinar a intimação de régies, que no caso não cumpra voluntariamente a obrigação, poderá sofrer prisão civil, desde que referente a 5 prestações anteriores. Não, não são 5 prestações anteriores, são 3 prestações anteriores que fala na lei. Beleza? Próxima questão. Aqui eu deixei para vocês, gente, já a fundamentação a cada um dos artigos. Gente, essa questão foi bem polêmica, ela caiu agora no último exame. Muita gente pediu para que ela fosse cancelada, mas a FGV manteve o gabarito oficial dela, tá bom? Vamos ver o que que ela está falando. É uma questão grande, mas o que vocês têm que saber é o seguinte: quanto maior é a questão, mais elementos ela vai te dar para você poder, lá nas alternativas, vincular as informações com a questão correta. Questão 44. Uma associação civil ajuizou ação civil pública distribuída em dezembro de 2021, na primeira vara civil da comarca do Rio de Janeiro, em face da construtora Moribem, responsável pela empreiteira de um edifício Boa Moradia naquela cidade, né? Na cidade do Rio de Janeiro. O pedido de indenização em razão do desabamento do edifício localizado no município de São Paulo, ou seja, a associação é do Rio de Janeiro, mas a indenização foi a respeito do desabamento. Gente, sublinha isso aí, ó, desabamento localizado em São Paulo. A associação foi constituída em maio de 2021 com o intuito de promover coletivamente a defesa dos direitos das vítimas do evento danoso, assim como seus sucessores. Em sede de contestação, a construtora Moribem arguiu ilegitimidade ativa da associação em razão da sua constituição ter ocorrido há menos de um ano da sua propositura da ação civil pública, de não ter sido comprovada autorização assemblear para a propositura da ação. Os dois argumentos de ilegitimidade, né, e de falta de autorização da Assembleia foram rejeitados pelo juiz em sede de decisão de saneamento e organização do processo, que apontou a desnecessidade de autorização, bem como, diante da sensibilidade do direito defendido em juízo, os requisitos de pré-constituição poderiam ser afastados do caso concreto. Fim da instrução processual, a sentença julgou procedente o pedido condenando a construtora Moribem ao pagamento de indenização, opa, ao- assim como o pagamento de custos processuais e honorários de sucumbências fixados em 10% sobre o valor global da condenação, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso, a sentença transitou em julgado. A sentença transitou em julgado. Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta. Gente, para poder resolver essa questão, você não precisa somente do Código de Processo Civil. Você também precisa da Lei 7.347 de 85, que é aquela que dispõe sobre a ação civil pública, tá? Que traz as alternativas aqui para a gente? A alternativa A fala o seguinte: a comarca do Rio de Janeiro é competente para apreciar a ação, por se tratar de foro de domicílio do réu, bem como por ser competência territorial na ação civil pública relativa, prorrogável caso não seja alegada a incompetência em sede de contestação, como nas hipóteses. Gente, lá no artigo 2º da Lei 7.347, que fala sobre a ação civil pública, vai falar que a competência é absoluta do local onde aconteceu o dano, tá? Então, essa questão aqui vai estar errada, porque não vai usar aquela regra do domicílio do réu. Alternativa B. A coisa julgada, por se tratar de ação civil pública para a defesa dos direitos coletivos em sentido estrito, terá eficácia ultra partes, mais limitada à categoria de vítimas e sucessores do evento danoso. Nada disso, nada disso. O efeito aqui vai ser efeito erga omnes, tá? Para todo mundo que está ali participando. Stephanie, da onde que você tirou essa informação? Do artigo 103, inciso 3º do CDC, Código de Direito do Consumidor. Ela vai falar exatamente isso. Apenas nos casos de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores,
Ou seja, quando houver interesse individual homogêneo, aí vai ser o efeito erga omnes, tá bom? Alternativa C, a liquidação da sentença poderá ser promovida pela associação ou pelo Ministério Público, exclusivamente vedada a iniciativa das vítimas e seus sucessores. Nada disso. As vítimas e os sucessores também têm, sim, a competência para poder promover a liquidação da sentença. Alternativa D, que foi, deixa eu ver aqui se foi a alternativa que a banca colocou como correta, tá? Fala o seguinte: a autorização assemblear é dispensável nessa hipótese, né? Bem como não há nulidade decorrente da flexibilização do requisito de pré-constituição da Assembleia Civil, da Associação Civil, nos termos da fundamentação exposta pelo juízo ao sanear o processo. Essa daqui vai estar correta e vai estar nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º da Lei de Ação Civil Pública. É exatamente o que diz a lei, tá? Quando existir interesse social, a relevância do bem jurídico protegido, o juiz pode dispensar esses requisitos de pré-constituição de 1 ano. Como a gente sabe, toda associação precisa de 1 ano para poder ali agir no interesse das suas vítimas e dos seus associados. Neste caso, quando houver relevância do bem jurídico protegido, o juiz vai dispensar esse pré-requisito, tá bom? E aqui a alternativa E, muita gente também falou que essa alternativa era uma alternativa correta, tá? Porque tá falando o seguinte, ó: a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de ação civil pública promovida pela associação civil é cabível, ainda que ausente a má-fé nessa situação. Porém, o artigo da lei fala o seguinte: o artigo 18 vai falar que nas ações que trata essa lei não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Ou seja, a lei está sendo contrária aqui ao que está falando a alternativa. Porém, em 2022, a nossa querida Nancy Andrighi, ela julgou o RESP, né, 1.974.436 do Rio de Janeiro, que falava o seguinte: não se aplica às associações civis propostas por associação e fundamentação privada o princípio da simetria na condenação dos réus, quanto às custas e honorários advocatícios. Ou seja, ela ali começou a aplicar os honorários quando as associações ou as fundações privadas entravam com essas ações civis públicas, entendeu? Então, aqui, o artigo 18 da lei, ele não foi expressamente revogado, mas existe jurisprudência contrária à letra da lei. Essa questão continua no gabarito correto como a letra D, mas ela pode ser aí ainda, muita gente não concorda com essa alternativa, tá bom? Próximo bloco, nós vamos tratar sobre outro assunto que já caiu no Enem. Até mais.